Olá, estamos começando o podcast Sesc Identidade Brasilis, uma ação de arte e educação do Departamento Nacional do Sesc, em conjunto com o Sesc Rondônia. Eu sou a Mari Santos, apresentadora do episódio de hoje, e vou conversar com Anderson Black e Débora Takana. Vai estar recheado de coisas bacanas e vamos falar sobre identidade, sobre esse corpo político e tudo mais que roda nesse mundo artístico dessas pessoas que são indígenas, dessas pessoas que são negras, dessas pessoas que são mulheres, dessas pessoas que são corpos políticos. Eu sou a Mari Santos, tenho 32 anos, minha altura é 1,60 m, tenho cabelos cacheados, castanhos claro, um pouco abaixo dos ombros. Sou mulher, sou negra. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, oh, chorodo. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, oh, chorodo. Ela grita pedindo que eu lhe abra a porta. Machuca desfazendo os meus planos, me vira, me rasga de dentro para fora. Sussurra absurdos que não acredito. Vive no meu quarto. Invade os sonhos, resgata lembranças de outra geração. E outras, e outras, e outras. Nem abro a boca. Engulo, mastigo, estou noutra parte, noutra cor do chão. Então eu vejo, do canto escuro, ela estende suas mãos magras e velhas que já escreveu para tantas uma sina. Desejo fugir, não sei o que me espera, ela saiu do nada. Tá ali desde que nasci. Mais velha que a terra, uma menina feita de desaforos, de essência arrogante, diz, se não a quero, ela pode partir. Mas com ela sou todo dia mudança constante. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, oh, chorodo. Yeah, 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 yeah. Desconstrói tudo aquilo que levou anos para se concretizar e ensina. Se o cabelo assanha, ou a roupa rasga, se o corpo engorda, se destria, se risca, se tem celulite, se o amor se despede, nada disso importa, porque nada mesmo a para. A dor não lhe assusta, o sim ela arrisca. Me falou de amor próprio e nada me pede. Me ensina a dizer não, a dizer sim sobre tudo o que sinto. Laroyelegba, laroyebara. Abra o caminho dos passos, abra o caminho do olhar, abra o caminho tranquilo pra eu passar. E é assim, com os caminhos abertos para esse episódio, que eu convido Anderson Black e Débora Takana para falar sobre quem é Débora, quem é Anderson Black. Olá, me chamo Anderson Black, tenho 25 anos, homem de estatura média, 1,77 m de altura, 77 quilos, cabelo cacheado na altura do ombro, cor de mechas loiras, afro-brasileiro, negro de pele retinta. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, é uma grande honra estar aqui no meio dessas mulheres maravilhosas, né? A gravação desse podcast. E eu, Anderson Black, tenho 25 anos, sou cantor, ator, professor de canto, de técnica vocal, atuo como professor aqui em Porto Velho, Rondônia, sou natural do Maranhão, nasci em Santo Inês do Maranhão, e vai ser uma honra, vai ser maravilhoso participar desse podcast, falar um pouco sobre a minha identidade, falar um pouco sobre a minha história, falar um pouco sobre como a minha trajetória, né, de como eu cheguei até aqui na arte, como que eu enfrentei todas as dificuldades no meio do racismo, da homofobia, e como a gente consegue sobreviver através da arte
em toda a nossa pluralidade aqui em Rondônia e no Norte. Eu sou Débora Viana Tacana, uma mulher indígena com cabelos escuros, ondulados, volumosos, que vão até o meio das costas. Tenho um rosto redondo, uma pinta do lado direito do rosto e bochechas proeminentes. Uso um brinco azul e vermelho de penas, que são da etnia Funiú. Saudações a todas as presenças aqui, ocupando, demarcando mais um lugar nesse que é mais que físico, é simbólico, né? E vai ser um momento importante de partilha, certamente um momento que a gente precisa se alimentar de forças para mais um fronte de luta. Anderson, quando a gente fala sobre quem é cada um, Débora, quando a gente fala quem é cada um, a gente pega primeiro nossa biografia, a gente pega nosso currículo, a gente pega o nosso portfólio, mas esse episódio é para falar das coisas que também formam a gente quando a gente está em nossos cantinhos, em nossos lugares, né? Agora teria uma performance da Débora, e estamos muito ansiosos para isso. Débora, o espaço é todo seu. Kayapa tupinampa vaura traori mantineri kayabi umutina kaiova. Achanin kaomakwa Yanoba miwaimiri Guarani Kaxinawa Hutoto mapinguari. Tchau! É que por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente passe, a gente pede permissão aos donos da casa para passar. Muito bem. Débora Viana Tacana é ceramista das fronteiras entre Brasil e Bolívia, natural do estado de Rondônia, tem origem indígena e cigana, é licenciada em artes visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e atualmente mestrando na linha de ensino das artes visuais pela Universidade Estadual de Santa Catarina, onde desenvolve pesquisa no âmbito de formação de professores para as relações étnicos-raciais. Tem atuação junto à educação não formal com mulheres encarceradas no sistema prisional e territórios indígenas e camponeses. Como artista visual, investiga a luz que anda, presente em territórios indígenas nos sertões por meio da cerâmica. E no próximo bloco, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa grandiosidade, essa mulher grandiosa, essa força da natureza que é Débora Tacana. E esse é o podcast Sesc Identidade Brasilis. Estamos conversando com Anderson Black e Débora Viana Tacana, corpos políticos, artistas e aqueles que precisam falar por todos os outros que ainda não podem. Débora, como é ser mulher indígena, artista, dentro desse cenário brasileiro, social, político, econômico e educacional? Oi, Mari, muito bom estar contigo aqui. Antes eu sempre peço permissão para passar, porque o meu corpo representa justamente isso, o entendimento de quem veio antes de mim. Eu sou bisneta de Djanira Viana e Argélia Tacana, neta de Laísa Viana e Berta Tacana, filha de Socorro, Soraya, Sandra. E só estou aqui conversando com você nesse exato momento, porque essas mulheres vieram antes de mim, abrindo estradas por florestas, rios e estradas, né? Então, antes, o meu corpo só é porque elas estiveram antes de mim, né? Eu era apenas um mero movimento. E certamente tá nesse lugar, nesse contexto, num momento como esse, que a visibilidade ela tem se colocado, mas dentro de um processo histórico, né, de luta, né, que outros e outras fizeram antes de mim, seja no movimento indígena, no movimento negro, né, a gente pede licença para passar, porque apesar de todas as dificuldades e de todas as
os desafios que significa ser um corpo de uma mulher indígena, cigana, em produzir, em ser artista, vem um contexto de luta anterior, né? Então, primeiro é sempre pedir licença para essas pessoas que abriram esses frontes para poder passar. Bem, eu faço parte de um contexto, sou de Porto Velho, nascida em Porto Velho, a minha família paterna é da etnia tacana, veio lá da Bolívia, né, num contexto de violação de direitos humanos, de assassinato, ou seja, minha família tem um histórico já de deslocamento, ainda são presentes na Amazônia, e a minha família materna também vem de um outro contexto de dissidência, mulheres dissidentes de grupos ciganos em seringais, né? Então, veio de uma referência, primeira geração que nasce na cidade, que vai para a escola, né, que é da periferia, onde encontra outros corpos parecido com os meus, em mesmo contexto que o meu, inclusive, né, e se entendendo nesse processo, mas muito distante dessa percepção, né? O meu corpo foi se relacionar com o próprio corpo a partir de vários lugares, né? Primeiro é importante dizer que eu estou na academia como pesquisadora, como você bem apresentou, mas os meus espaços de formação são muitos, esse é só mais um. É que a gente coloca no currículo, né? Mas eu venho de um arquivo, de um repertório de vivência nos movimentos sociais amazônicos, né? A Via Campesina, o movimento de educadores, ambientalistas, né? Aqui em Rondônia. Então, eu bebo dessa fonte da militância. A minha própria família também é uma fonte formativa importante para mim. E na universidade a gente vai se encontrar, deslocar certezas, encontrar com os nossos corpos, formular, inclusive, por entender que são espaços importantes, porque é dado que nós não estamos nos espaços de tomada de decisão, né? Então, e esse dado, ele se configura de uma forma muito real, que é na constatação de quem vive e de quem morre. O meu corpo, ele começou a se perceber como corpo quando eu nunca fui uma referência de beleza. E eu, criança nos anos 90, costumo sempre dizer isso. A pessoa mais parecida comigo que eu vi na televisão foi o parente Galdino, que foi assassinado, queimado vivo, né? Então, a última coisa que eu queria era ser eu mesma, parecer comigo mesma, ter essa distintividade, porque era sempre algo ruim. Aliás, ainda é, porque nós não temos que romantizar isso, porque estamos falando de Rondônia, não é qualquer lugar, né? Aqui, o discurso oficial contra os povos originários, população negra, é um discurso de ódio, de um projeto de morte, né? Os nossos parentes que estão aqui em deslocamento, em defesa dos territórios, é um processo muito, muito grande de racismo, né? Que vai ser muito diferente quando a gente vai para o sul-sudeste, a galera vai olhar para os povos originários como encantamento. Nossa, que bonito seu cabelo, tal. Isso não tem nada a ver quando você vai falar em Rondônia, né? Esse território vasto, super diverso, né? E com vários processos. Aqui, certamente, o meu corpo se entende a partir também desse lugar que eu vou nascer, alguns quilômetros aqui do Rio Madeira, que é, ao mesmo tempo, um cenário de luta e de disputa por muitos corpos, né? Eu nasci em Porto Velho. Essa cidade surge num contexto de dominação do rio. O rio não era navegável, foi preciso construir a estrada de ferro, né, para extrair as nossas riquezas. Depois veio a hidrelétrica, né, alterando o curso do rio, alterando a cor do rio. Mas não foi só essa alteração paisagística que aconteceu, né? Foi a alteração também desse processo de criação e construção de outras identidades. Ao tempo que esse mesmo processo de disputa, né, e de demarcação territorial, porque eu não poderia estar aqui falando sobre o que é ser uma artista indígena, o que é ser uma pesquisadora indígena, sem entender que esse rio, o rio qual eu nasci, o Rio Madeira, é um rio disputado, é um cenário, inclusive, de morte, né? Eu gostaria de trazer a presença de Nicinha. Não posso estar aqui sem trazer esses outros corpos. O meu corpo não está sozinho. É um corpo que traz outros corpos, né? Que foi essa importante lutadora, pescadora,
né, que faz parte desse imenso universo do que são as populações da floresta indígena, quilombola, seringueiro, em defesa desse rio, foi brutalmente assassinada, né, nesse processo em 2016, era do movimento de atingidos, movimentos de atingidos contra barragens, o MAB, né, que faz parte da Via Campesina, e o rio devolveu o seu corpo. Eu tenho pensado muito nos últimos tempos que iniciei Encantada, como tantos outros parentes, tantos outros militantes que já foram e continuam em defesa desse rio, né? Nós não estamos em qualquer lugar, é sempre importante pautar isso, portanto, não somos qualquer corpos, somos corpos de resistência. Por mais que eu me desloque por outras regiões, sul, sudeste, nordeste, eu sempre consigo compreender como o meu corpo ele tá. E por ser uma ceramista, eu vou investigar os corpos cerâmicos, né? Corpos indígenas, esses corpos identitários. Estou olhando para esses processos, estou investigando isso, estou olhando o que é patrimônio, estou olhando para o que é imagem, o que está ficando de simbólico nas ocupações da cidade. Qual é a voz, na verdade, que vai estar presente no futuro para falar sobre o que é a Amazônia, sobre o que é o Brasil, sobre que momento é esse, né? E eu sou ceramista, e a cerâmica tem me encaminhado para esse entendimento sobre os corpos. Débora, é bastante interessante e urgente e importante esse recorte que você fala sobre o estado que estamos, sobre o lugar em que estamos, justamente porque estamos em Rondônia, somos de Rondônia e estamos atuando em Rondônia, né? Então, assim, é muito importante. Quando você vê esse nome, Identidade Brasilis, como que a Débora, que é de Rondônia, que é pesquisadora, que tem toda essa ancestralidade e que assume, aceita isso, porque ancestralidade também a gente tem escutado muito, virou tipo uma moda, né? Hype agora, ancestralidade. Mas de que ancestralidade essas pessoas estão falando e como é que estão respeitando essa ancestralidade também. Então, quando eu vejo Débora Takana, Viana, porque daí tem esse peso todo do nome e dessa ancestralidade toda completa, rondoniense, dentro dessa identidade Brasilis. Interessante, Mari, porque todos esses nomes são criações recentes. Brasil, identidade, Rondônia. Antes existiam outras. Eu acho que ter ancestralidade é essa compreensão, né? A gente se encontrou nesse emaranhado de conceitos de o que é ser Brasil, mas sem entender que isso foi uma criação de um país que é colonizado, que foi colonizado. Ocorre que a gente assume essa ancestralidade não dentro de conceitos que possam ser explicados, verificados. A ancestralidade, ela sempre está no campo das coisas, para mim, que não podem ser verificadas. Porque tudo que é verificado nessa epistemologia do branco, ela é uma mercadoria. Ela está a serviço da manutenção de um poder, de um projeto político, né? Então, seja como está organizado o mundo na universidade, como está organizado o mundo no entendimento de Estado, de política de nação, do próprio nome, se a gente for problematizar o que é Brasil. Brasil é uma brincadeira de 500 anos e 100 anos, que é uma história muito recente. Primeiro, a gente tem uma história muito maior para construir e criar, e eu acho que está no campo de enquanto ser artista, né? Entender a ficção como esse lugar, como eu disputo o que eu quero criar daqui para frente. E também está no entendimento da minha ancestralidade, que o tempo do passado é muito maior. Eu estou falando de conhecimentos que são milenares, né? E que não podem ser colocados isso é uma fala que tem um texto do Krenak muito importante, que se chama Antes o Mundo Não Existia. Ele fala de memória e de história. A história, ela cabe no museu, cabe em livros. A memória não, né? Ela não pode ser acessada nesse lugar. A gente ocupa as universidades, ocupa os espaços de tomada de decisão, não porque a gente acha que esse conhecimento é superior, né? E também não estamos chamando de nada de inferior, não. Mas porque a gente entende que na construção de outro mundo possível, os nossos corpos precisam estar ausentes. Vou te dizer uma coisa, eu não gosto de estar na universidade, eu não gosto da forma da pesquisa, é um lugar violento. Para mim é um fronte.
Eu ia justamente chegar aí, eu ia perguntar como é essa questão, assim, como você lida com essa questão acadêmica e esse estudo, porque além de violento, assim, a gente sente mais na pele ainda a nossa ausência na história, né? Que é aquilo que você coloca, que a história cabe nos museus e nas academias, mas a memória não. E aí a nossa história, ela parece que ela está mais na memória do que de fato nos museus, nas bibliotecas, nas academias. Como é isso para você? O mundo, as coisas estão estruturadas. Eu não estou dizendo que eu não quero disputar o museu, que eu não quero estudar a historiografia oficial. Inclusive, eu estou muito preocupada se aqui a algum tempo vai estar nos livros de história que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe ou foi um impeachment. Faz toda a diferença de como a gente disputa a história, tá entendendo? É golpe ou é impeachment? Isso faz diferença. A gente precisa estar disputando, porque é como as pessoas estão organizadas. Existe uma estrutura. Eu acho que quando eu estou falando isso, quando eu estou falando da memória, da história, eu tenho plena consciência que eu sei o que é o ideal, mas eu estou pisando no real, né? Então, tá na universidade, assumindo isso como fronte, entender, existe essa realidade aqui. Qual é a realidade? A população preta, a população de origem indígena está na periferia e não tem acesso à formação para dimensionar o mundo que está, né? Assim, ou dimensiona um mundo muito maior, certamente. Mas, para essa guerra que está colocada, nós estamos em desvantagem de acesso à informação. E eu digo isso porque tem me preocupado como educadora, nesse exato momento, como educadora, e não só como educadora, mas como artista. Quem é que está podendo consumir arte agora na pandemia? A segunda coisa, quem é que está podendo estudar? Quais são as crianças que estão estudando? Certamente os filhos de uma elite, da classe média, estão na escola, acessando arte, inclusive, acessando até, quem sabe, a compreensão de arte indígena, mas os nossos não. A gente precisa ocupar esse espaço para socializar e democratizar o conhecimento, e nisso está a arte. Não porque eu entendo que esse lugar é superior, não, eu acho que é uma etapa. E a gente está numa guerra há mais de meio milênio. A gente precisa entender quais são as etapas dela, né? Infelizmente, o real não é esse. Eu sei que a memória é muito maior que a história. Eu vivo isso. Porque eu sei que o rio está vivo com a Nicinha. Eu sei que a floresta está viva, ela não só é aquelas coisas, né, que algumas correntes ambientalistas entendem, a floresta separada das pessoas. A gente sabe que é extensão, a gente inclusive sente isso no nosso corpo, mas a gente precisa entender que a realidade que está dada é essa, que é com esses dados, que às vezes a academia levanta. A gente precisa estar ocupando esse lugar, inclusive formulando para um dia lá na frente a gente não precisar mais de universidade. Mas por enquanto, né, essa é a realidade que está posta. Quem vive e quem morre. Tem cor, tem origem, né? Então, eu estou na universidade fazendo esse entendimento, essa sistematização, né? E para não estar sozinha nesse fronte. A gente conversa muito, a gente está em novembro, né? É extremamente significativo isso para a gente como negro, como indígena, nessa questão de consciência, de não consciência, de por que matar um indígena não causa tanto impacto, ou às vezes nenhum impacto, pode passar em rede nacional, pode passar meio-dia durante as refeições da família, que sempre vai ter uma justificativa e alguém que se levanta para justificar aquele ato desumano. E o corpo negro da mesma forma, os negros, na verdade, o entretenimento, né? A violência do entretenimento são os corpos negros. E aí eu acho que a gente pode fechar esse bloco falando justamente sobre isso. Sim, sim. Nossa, a fala da Débora foi tão pertinente, porque ela vai falando e a gente vai se identificando, né? Eu fui me identificando com muita coisa. Quando ela falou sobre Rondônia, a gente ter corpo de resistência, né? Quando a gente vai conversar com os pretos daqui, com as pessoas indígenas, a gente percebe praticamente o mesmo relato assim, de sofrimento e de muita resistência que a gente precisa ter para sobreviver aqui em Porto Velho. Ainda mais a gente como artista tem que sobreviver, matar 6 leões por dia, não é só um leão por dia. Então, quando ela falou também sobre consumir arte na pandemia, eu me identifiquei totalmente, porque a gente traz essa questão da interseccionalidade, que eu vou falar daqui a pouco também, de como que uma mulher preta, um homem preto, ainda mais eu, homem preto, gay, artista, consegue sobreviver em meio a esse subsídio, né? Essa subsistência. A gente sempre está ali embaixo, ali na pirâmide. Então foi uma fala extremamente pertinente, muito rica também. Gostei muito de aprendi muito com essa fala agora dela.
Mari falou muito sobre essa coisa da invisibilidade dos povos indígenas. Isso é, Mari, um projeto que deu muito certo, né? Porque aproveitar que a gente traz os nossos corpos, né? Eu vou trazer o corpo do parente Ari Urueuauau nesse exato momento. Ele foi assassinado num abril indígena, né? Em defesa de um território que é muito importante aqui para o estado de Rondônia. Nós não estamos falando de qualquer território indígena. A gente está falando de um território e que dentro desse território nascem 16 bacias hidrográficas. Veja bem, eu não estou falando de rio. Eu estou falando de nascente de bacias hidrográficas no estado de Rondônia, no estado onde o agronegócio se coloca assim, sem... num descaramento, vou usar essa palavra, porque esse descaramento parece na televisão todos os dias para mim, naquela propaganda, o agro é pop, né? O agro é isso, o agro é aquilo, né? Esteticamente ocupa a cidade, não só nas músicas, não só nas vestimentas, mas também no ideário do que é um bem viver, no que seria um bem viver, né, aqui na Amazônia, mas entra em territórios indígenas, no momento de flexibilização do Estado, né, de um presidente genocida, né, que tem matado os povos indígenas, né? Então, assim, eu trago a memória de Ari Urueuauau, um defensor das matas, das florestas e mais, um defensor da vida. Porque se a gente diz que ali nascem 16 bacias hidrográficas, isso significa o que faz o rio voar, é o que faz chover no sul, no sudeste, no nordeste, são os fenômenos dos rios voadores da Amazônia, né? Então, assim, a gente, eu não sei, eu acho que somos 3% da população mundial e defendemos mais de 90% da biodiversidade, né? Ser indígena é, nesse contexto de visibilização, a compreensão de que somos defensores da vida, né? E eu gostaria, assim, de encerrar dizendo que a causa indígena ela não pertence só a nós indígenas, ela pertence a todos, porque é defesa dessa casa comum, é defesa da vida, nunca, jamais será uma mercadoria. Os meus olhos coloridos Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, yeah. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. É isso aí, você está acompanhando o podcast Sesc Identidade Brasilis. É uma ação de arte e educação do Sesc
Rondônia. E depois desse embalo ao som de Anderson Black, a gente vai conversar também com essa pessoa, né, maravilhosa, saber um pouco mais sobre ele. E assim, aquilo que a gente conversou com a Débora, vamos agora, fora desse portfólio e fora de tudo isso, falar sobre quem é esse homem, quem é esse ser humano, quem é esse artista Anderson Black, 25 anos, cantor, ator, professor de técnica vocal, militante dos movimentos negro e LGBT, natural do Maranhão, criado em Rondônia, defende a interseccionalidade da bicha preta na arte. Anderson Black, seja muito bem-vindo ao podcast Identidade Brasilis. Então, gente, quero dizer mais uma vez, né, que é um grande prazer estar aqui. Eu acabei de aprender muito com a Débora falando. Nossa, demais. Ela é genial. E assim, falar sobre a interseccionalidade do corpo preto, da bicha preta feminada, a primeira coisa que vem na minha cabeça é resistência, né? Viver principalmente em Rondônia, em Porto Velho, que é uma cidade extremamente conservadora, uma cidade difícil de se viver quando você quer viver de arte, quando você apoia as causas militantes e quando você luta contra racismo, contra xenofobia, homofobia. É uma cidade onde você tem que lutar contra a maré, nadar contra a maré. E isso me recorda muita coisa, desde a infância, né? Na infância, quando eu estudava na escola, é difícil os nossos coleguinhas deixarem a gente esquecer que a gente é preto, né? A gente sempre é lembrado que é preto a todo momento, quando eles falam da nossa cor da pele, quando a gente é mangado, né? Uma expressão aqui de Rondônia, mangada da gente. Quando eles falavam, me chamavam de macaco, me chamavam de preto do codó, ou expressões extremamente ofensivas. E quando a gente é criança, a gente não tem muita noção disso, né? Mas eu lembro que a minha mãe, meu primeiro exemplo assim de força contra o racismo foi minha mãe. Eu lembro que a minha mãe ia na escola várias vezes para brigar, então para fazer reuniões com os professores, para falar justamente que os alunos, os coleguinhas, não poderiam me xingar por causa da minha cor da pele. E isso acho que isso ficou na minha memória, assim, vai ficar para sempre, da minha mãe, uma mulher preta, forte, indo na escola me defender, e defender a nossa raça, defender a gente, para ensinar para as pessoas que aquilo não era certo, apesar de um tempo onde a gente não tinha muita consciência política. Eu não tinha tanta consciência política quanto eu tenho hoje. Só que a consequência disso é que eu cresci uma criança com um complexo de inferioridade muito grande. Então eu era uma criança que não sorria, uma criança que me achava feio, meu cabelo era muito feio, o meu jeito era feio, porque eu já tinha um jeito afeminado desde criança, né? Então eu era muito retraído, não me comunicava bem com as pessoas. O racismo e a homofobia, desde criança, eles deixam a gente acuado. Então, para a bicha preta afeminada, isso é extremamente nocivo. E foi um dos traumas e uma das feridas que eu tive durante toda a minha infância. Depois, na adolescência, eu comecei a ter um pouco mais de consciência. A gente vai descobrindo muita coisa, né? A gente vai tendo contato com outros corpos, contato com corpos parecidos com os nossos, né? Outras pessoas também que são bichas pretas, outras pessoas que são afeminadas, outras pessoas que estão ali no meio da arte. E a gente vai entendendo melhor sobre como funciona. Aí eu comecei a cantar no âmbito religioso, né? E automaticamente a gente vai se reprimindo mais, né? Por causa desse âmbito religioso, a gente é proibido de fazer muita coisa. Depois de um bom tempo, quando eu entrei na fase adulta, que eu me mudei para São Paulo e eu fui ter contato com o teatro, né, especificamente com o teatro musical, que eu comecei a entender quem eu era de verdade, como o Anderson negro, o Anderson bicha preta e com o Anderson artista. Depois que eu comecei a ter contato com diversidade, com outras pessoas com vários tipos de cabelo, com vários tipos de falas, outras pessoas que também sofriam homofobia, outras pessoas no teatro, aí eu entendi que eu não estava sozinho. Então foi, acho que lá, recentemente, em 2018, eu tive o meu primeiro contato com o teatro musical. E lá eu consegui me libertar, eu consegui me assumir, não só para a família, mas para todo mundo, isso como se eu tivesse tirado um peso das costas, né? E a partir daí eu comecei a ter uma consciência política muito maior. Comecei em 2018, logo no ano de política, né? No ano de presidência, escolheu o presidente, então a gente teve ali um boom
de muita coisa, a gente conseguiu separar o joio do trigo, conseguiu separar várias consciências, assim, muitos amigos deixaram de ser nossos amigos por causa desse tempo político, e eu comecei a entender de que lado eu deveria estar. E automaticamente saí de São Paulo em 2018, já bem preparado, voltei para Porto Velho, e aí eu comecei a encontrar um âmbito de resistência muito grande, porque, como a Débora disse, né, são corpos de resistência que vivem aqui em Rondônia. São Paulo é uma capital enorme, é muito grande, lá tem uma grande diversidade. Aqui em Porto Velho, os poucos que tem são os poucos que precisam se unir para conseguir sobreviver. Então eu encontrei as pessoas do teatro, encontrei as pessoas da música, e aos poucos eu fui aprendendo com eles e entendendo o que eu precisava fazer para conseguir sobreviver aqui em Porto Velho. Comecei a querer fazer shows, covers, né? Eu faço covers de música black brasileira, desde Tim Maia até Isa, Sandra de Sá, Lineker, que é uma mulher trans, cantora maravilhosa, Majur. Então eu comecei a entender que eu precisava trazer essa representatividade através da minha música. E que eu poderia sim ser resistência através da minha música no âmbito político. Falar de política através da arte, falar de política através do teatro. A minha primeira peça que eu fiz aqui em Porto Velho foi justamente uma peça falando sobre as religiões iorubá, que é a peça chamada Ifé, né, onde eu fiz um quilombola. Praticamente tive que voltar lá atrás no passado e estudar muito sobre isso, tive que entender mais sobre a minha história nos terreiros, conhecer pessoas da minha família que eu não conhecia, tive que pesquisar muito, entender mais sobre raça, gênero, e ir lá atrás, entender mais sobre a minha família, sobre os meus antepassados. Então, o meu corpo negro, gay e artista foi se completando quando eu comecei a estudar e entender mais sobre o meu passado, o passado das pessoas que vieram antes de mim, como a Débora falou, né? Honrar as pessoas que vieram antes da gente. Isso foi extremamente importante. Quando a gente começa a ser resistência, a gente começa a dar a cara a tapa, né? E as coisas vão acontecendo, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que nos apoiam, né? Que bom que a gente está no meio artístico assim juntos, pessoas que apoiam. Mas quando a gente começa a dar a cara a tapa, as pessoas que não são resistência vêm também com tudo, né? Então, passei por muitos episódios de violência aqui em Porto Velho, violência física, violência cibernética, né? Na internet, Facebook, Instagram, pessoas que me atacaram muito. Só esse ano de 2020 eu passei por 2 violências, tanto física, apanhei na rua, né? Por causa da homofobia, e na internet tive casos de homofobia, de racismo e de usar a minha imagem de maneira indevida. Então, tudo isso traz uma dor pra gente, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu não estou sozinho, tem pessoas que estão comigo e a gente está junto e ao mesmo tempo traz existência. Então, nossos corpos vão ficando cada vez mais existentes, que a maior arte do nosso povo é resistir, amor. Então, a gente vai ficando cada vez mais resistente, cada vez mais resistente, cada vez mais forte. Eu sempre gosto de falar nas lives que eu participo que eu não sou robô, a gente não é robô, a gente tem sentimentos. E como sentimentos, um dos maiores problemas do racismo, além da subsistência social, é tirar a nossa paz interior e a nossa paz mental. O racismo destrói a saúde mental das pessoas, né, dos negros. Então eu tive que ir atrás de terapia e recomendo sempre às pessoas que eu converso, vão atrás de terapia, procurem fazer terapia se você tem condições, então algum lugar que atenda de graça, porque enquanto a gente não se une, não acontece isso, o nosso povo vai morrendo, o povo indígena vai morrendo, o povo preto vai morrendo, por dentro, mentalmente, né, na saúde, e também nossos corpos vão sendo assassinados, como principalmente o caso que a gente viu ontem, né, e está vendo até hoje, do senhor de 60 anos que foi assassinado no Carrefour. Isso é extremamente triste, porque a gente quer resistir, mas ao mesmo tempo que a gente quer resistir, a gente sempre tem uma coisa atrás da outra. Eu estava até falando com uma amiga hoje, que sempre é uma notícia atrás da outra. Eu realmente ia perguntar para você, assim, como o Anderson Black está vendo o que está acontecendo no Brasil nesses últimos 3 dias. Nesse caso do moço que foi assassinado, o rapaz João Alberto, de 40 anos, que foi morto pelos seguranças de um grande supermercado no Brasil, aliás. E aí, como você acha que isso influencia também na tua arte? E porque eu penso assim,
ele está lá, né? Temos milhares de quilômetros de distância, mas é a mesma história nossa também, é a mesma história de quem está no Nordeste, é a mesma história de quem está no Sudeste, é a mesma história, o mesmo medo. Eu acho que nós vivemos com muito medo. Exatamente. Né? Eu tenho medo pelos meus irmãos, saem à noite, eu fico preocupada, às vezes eu mando mensagem, eu quero saber onde estão, eu tenho medo pelos meus primos, eu tenho medo pelas minhas primas, eu tenho medo, isso falando de um núcleo muito familiar, e eu tenho medo por todas as pessoas que eu sei que nasceram negras, que nasceram indígenas, que nasceram que nasceram nessa minoria, que eles colocam como minoria, mas não somos minoria, a gente precisa parar de repetir isso. Nós somos minorizados, né? A gente não é minoria. Pois é, eu acho que nós vivemos sempre com medo, né? É como se o medo fosse o real combustível, assim. Como você está lidando com essas notícias, com essas informações? Então, eu sempre tento respirar fundo. No caso do que aconteceu com o João, eu ainda não vi o vídeo dele. Eu até falei pro meu terapeuta, eu falei assim, que eu não ia ver o vídeo dele, porque ia me sentir muito mal. Eu tô num tempo que eu preciso filtrar as coisas, porque esse 2020 veio tanta coisa, vieram tantos ataques, não só pessoais, mas com vários irmãos nossos, que eu preciso sempre estar filtrando, escolhendo o que eu vou assistir, o que eu vou compartilhar, para também não machucar os meus irmãos negros, entendeu? Porque eu me sinto muito machucado, eu me sinto extremamente atacado. Eu estava até falando com uma amiga hoje também, essa mesma amiga que eu mencionei, que eu estava em São Paulo semana passada, cheguei essa semana aqui, e se eu tivesse ficado mais alguns dias, eu estava lá também na luta, lá nas ruas, reivindicando e lutando por causa da morte desse senhor, que também era nosso irmão. Se eu estivesse lá, eu também estava lá no meio do povo fazendo isso. Então, feliz que as pessoas, hoje, elas criaram coragem, nós criamos coragem, principalmente no Brasil, para ir atrás, para ir à luta. Então eu me sinto extremamente machucado ainda, então tem algumas coisas que eu preciso filtrar. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto forte por saber que a gente não está sozinho e que o nosso discurso também está trazendo pessoas não negras para o nosso meio, né? Que o nosso discurso também traz o apoio das pessoas que têm o privilégio de poder ali ouvirem a gente, entenderem e falarem para os amigos brancos, falarem para os amigos ali também sobre racismo, porque eu gosto sempre de falar que não fomos nós que inventamos o racismo, não foi o preto que inventou o racismo, né? Então a gente não é uma Wikipédia negra, a gente não é uma enciclopédia negra que sabe de tudo sobre racismo e fala tudo sobre racismo, a gente está aprendendo ainda. Então é muito bom que as pessoas elas pesquisem, as pessoas não negras pesquisem, vão atrás também. Na verdade, faz pouquíssimo tempo, né, que a gente se tocou, que a gente conheceu como a Débora falou, esses termos são muito recentes, são muito novos, né? Sobre entendermos o que era racismo. Tanto é que dentro do meu núcleo familiar, as pessoas mais velhas, elas ainda fazem piadas autodepreciativas e dizem que isso não é racismo, por uma questão cultural, por elas terem passado tanto tempo com isso. É como se ainda não tivesse identificado, né? Calejou, aquilo machucou até que criou um calo ali, e aí eles continuam reproduzindo certos termos autodepreciativos. Falando em termos, você disse que quando criança as pessoas usavam termos ofensivos, né, para você, e aí você citou preto do codó, certos termos assim que seriam usados para te diminuir. E o que seria um preto do codó? Se o codó, para mim, é o berço da minha ancestralidade espiritual, sabe? É o berço da minha espiritualidade, é onde a gente encontra a maior fonte de informação sobre os nossos ancestrais, nossos orixás, a nossa religião. Então, assim, quando falavam para mim também neguinha do codó, eu chorava. Com a minha autoconscientização sobre essa questão espiritual e essa ancestralidade, aí eu fiquei, gente, me chama de neguinha do codó, eu queria muito ser neguinha do codó. Não, o interessante é porque eu sou do Maranhão, né? Eu sou maranhense. Então para você ainda tem uma... Eu sou ali de Santa Inês, eu não sei quantas horas são do codó, eu não tenho essa noção geográfica, mas é perto, né? Deve ser perto. E quando a gente é criança, ser chamado de preto era a maior ofensa que existia, né? A gente começava a chorar, me chamaram de preto e tal, porque a gente sabe que tem a ofensa na fala, mas ao mesmo tempo a gente não se reconhecia como negro. E hoje eu tenho essa consciência, e como você falou, é uma honra se alguém me fala preto do codó, porque
né? Nossa ancestralidade vem tudo de lá, vem muita coisa de lá. E eu devo muito aos meus parentes no Maranhão, porque depois que eu fui estudar a minha história, eu fui entender muita coisa sobre eles no terreiro, sobre a herança que eles deixaram para mim, sobre mediunidade, sobre de quem eu era cabeça. Fui entender melhor e isso foi extremamente libertador para mim. Eu me libertei de várias amarras religiosas que me prenderam muito tempo no preconceito. Eu me libertei, assim, da minha autoimagem, que era depreciativa. Eu me autodepreciava muito. Eu sou muito feio, porque eu sou preta. Minha mão é muito grande, meu pé é muito grande, meu Deus. As minhas bochechas são muito grandes, o meu cabelo é feio. Imagina, não sou a bicha padrão. Exatamente, não sou a bicha padrão. E além disso, eu ainda era afeminado, amor. Aí hoje em dia eu tenho outro tipo de visão, né? Essa questão da bicha preta afeminada, entrando nessa interseccionalidade, hoje eu tento ver e principalmente me relacionar com outras bichas afeminadas, entendeu? Também tento me relacionar por causa da cura, o amor preto cura, né? Eu comecei a ter essa visão desse relacionamento e entender que a gente precisa se unir e que as bichas pretas afeminadas, amor, elas estão ali no meio da sociedade, são elas que estão sempre ali nos corais de igreja, são elas que estão nas artes sempre ali, fazendo e acontecendo. Então eu queria sempre estar participando. E só para encerrar minha fala, eu queria falar um pouquinho da minha infância, um pouco ainda, sobre as minhas referências na infância. Eu lembro, assim, de uma coisa que me marcou muito. Em 2002, eu não lembro quantos anos eu tinha, eu sou péssimo de matemática, não sei contar sob pressão. Passou um programa, eu lembro que era o programa Fama, que passava na Rede Globo, e foi o primeiro reality show musical onde eu pude ver, me representar ali mesmo, uma mulher negra, fora dos padrões, careca, que não estava nos padrões de beleza, e ela ganhou aquele programa, que o nome dela é Vanessa Jackson, eu lembro até hoje, eu sou fãzaça dela. E ela ganhou aquele programa e aquilo me marcou para sempre, porque naquele tempo não tinha Facebook, Instagram, nem Orkut, né? E ela ganhou com 18 milhões de votos. E aquilo me marcou muito por ver uma mulher preta, cantava muito e fora dos padrões, ganhando um programa em rede nacional. E isso fez com que hoje eu fosse artista. Eu me espelhei ali na Vanessa Jackson e virei artista. Tento me espelhar muito nas técnicas dela, vocais, né, no estilo musical, que é a Black Music, que mistura tanto a parte do jazz, né, da Black Music, do soul, e também a parte brasileira. E é isso, são muitas referências que me fizeram esse corpo negro, de bicha preta afeminada. Hoje me inspiro também muito na Lineker, na Maju, em várias cantoras assim que trazem essa representatividade para o nosso povo. Tá, amor, se você tá gostando desse podcast, imagine se você pudesse ver essas figuras maravilhosas, porque olha, o lacre e o close aqui é certo. Ó, o Anderson já deixou aí as suas indicações, suas referências, né? Que agora realmente nós íamos fazer o nosso momento de indicações, sugestões, né? Para que as pessoas que estão nos escutando e queiram saber, poxa, mas o que influenciou o Anderson? Também estou buscando umas referências bacanas aqui. Então, Anderson, manda aí para a galera que está ouvindo a gente sugestões e indicações também. E, claro, falar do seu trabalho aí nas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Eu faço covers, né, de artistas pretos, principalmente de artistas pretos. E também eu tenho um trabalho regional aqui em Porto Velho. No YouTube do Sesc Brasil, você pode encontrar o podcast A Arte Mais Barata do Mercado é a Arte Negra, que a gente acabou de fazer, acabou de ser lançado. Eu falo sobre como que é viver e sobreviver de arte em Porto Velho, em Rondônia, como que é difícil, como que a gente consegue ir ali se encontrar, né, para poder se juntar e angariar fundos e ir à luta. Eu tenho várias referências, desde Tim Maia, Emicida, Maju, Lineker, Fat Family foi uma das minhas maiores referências musicais, instrumentais e musicais, e Vanessa Jackson, como eu falei para vocês. Tem um artigo também que fala sobre bichas pretas afeminadas, que são de dois autores aqui de Rondônia, que é da doutora Rosângela Hilário e do Wilson Guilherme, que eles falam especificamente sobre o estudo das bichas pretas afeminadas. Quem quiser depois me procurar nas minhas redes sociais para eu poder mandar o link, mandar esse artigo, que é uma das coisas que me influenciaram muito também no meu crescimento aqui. Muito bem, valeu, hein, Anderson? Débora volta agora com a gente também nesse bloquinho, no finalzinho, para falar sobre as suas referências, indicar algo para a galera que está ouvindo a gente agora, fazer alguma sugestão. Oi, Débora, de volta.
Então, muitas das referências eu citei ao longo da minha fala, né? Eu não posso deixar de trazer aqui a presença da Via Campesina, o MST, Movimento Sem Terra, Movimento de Pequenos Agricultores, o Movimento de Atingidos por Barragem, ao mesmo tempo também que falo da APIB, a Articulação, né, dos Povos Indígenas no Brasil, que você encontra tanto no site, como você também encontra no @apib, que você já entra no Instagram. Um importante lugar de referência que você vai encontrar tantas produções artísticas, visuais, musicais, é a Rádio Iandê, Rádio Iandê, com Y, Iandê, que é também uma referência, a primeira etnomídia que a gente tem aqui, produzido pelos parentes Pataxó Ranranran e o povo Baniwa, né, na presença do Denilson Baniwa, que são comunicolos. Um outro lugar muito importante que eu acho que é de referência, que na verdade são produções nossas, né, indígenas urbanos, indígenas LGBTQ, visibilidade indígena e a mídia índia oficial, né? Nesses lugares a gente consegue encontrar bastante informações atuais e que, como a gente sempre sabe, né, a gente não vem sozinho. Então, quando você tem acesso a um conhecimento elaborado, com certeza tem outros corpos atrás. Então, a partir desses endereços, né, e de literatura seriam vários, né? A gente tem aí Daniel Munduruku, Ailton Krenak, o próprio Gerson Baniwa, que é um importante antropólogo, um dos primeiros estudiosos aqui, e também o Davi Copenaua. A gente tem a Júlio Dorico, que é Macuxi, que é daqui. A gente tem a parente potiguara, Eliane Potiguara. Então, assim, são muitas coisas. Eu passaria aqui os 40 minutos do programa falando referência, mas esses que eu já dei, já dá para procurar. Muito obrigada, Débora. Obrigada, Anderson. A gente volta daqui a pouquinho no nosso último bloco para fazermos aí a nossa discussão final. Tá gostando do podcast Identidade Brasilis? Daqui a pouquinho tem mais para você. Não sai daí, hein? Ó! E você está acompanhando o podcast Sesc Identidade Brasilis. A apresentação, como eu falei no início, é minha, Mari Santos, ou Negra Mari, como sou conhecida aqui no meu estado. Eu sou rapper, sou poeta, produtora cultural, a minha poesia é marginal, sou atriz de teatro de rua e sou um corpo político. Sou panafricanista, mulherista africana e a gente luta todos os dias por nós, pelos nossos e pelos que virão ainda dos nossos, né? Eu sempre uso muito as nossas crianças como referência, porque nossos filhos têm que ser educados antirracistas, antifascistas, conscientes, e é importante eles saberem quem eles são. Consciência de classe, consciência social, consciência de cor. A gente trabalha muito isso e é importante trabalharmos muito isso com as nossas crianças, adolescentes e a nossa juventude, para ter a autoconsciência. Ontem foi o Dia da Consciência Negra e eu sempre digo também o seguinte: nós não devemos perder o nosso tempo conscientizando ninguém, especialmente as pessoas brancas. A nossa consciência negra, é que nós tenhamos essa consciência de que nós somos negros, de que nós construímos esse país, de que nós somos resistência, de que nós temos uma contribuição importantíssima em todas as camadas, em todas as esferas e em todas as áreas da constituição desse país chamado Brasil. Então precisamos, antes de qualquer coisa, termos a autoconsciência. Na música do Racionais, A Vida é um Desafio, eles colocam que desde cedo a gente aprende que deve ser 2 vezes melhor. E aí ele pergunta: como podemos fazer 2 vezes melhor se você está pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses. 2 vezes melhor como? Eu chamo de volta para esse bate-papo a Débora Viana Tacana e o Anderson Black, corpos políticos, bicha preta, pesquisadora e artista indígena,
para a gente fechar esse nosso bloco, amarrarmos tudo que foi dito. E a gente começa com Débora. Eu vou partir de um conceito caro para nós e memorial, o da encruzilhada. Nesse lugar de dispersão, nesse lugar de encontro. Já que a gente está em Rondônia, aqui que começou a dispersão, né, não só dos idiomas, das línguas, né, mas também de muitas dos alimentos, né? Então, que hoje é base da dieta alimentar mundial, muito saiu daqui. Não sei se vocês sabem, a mandioca, a batata. Então, Rondônia não é qualquer lugar. Não é à toa que esses corpos se encontram, né? A galera tá lá no Maranhão, vem lá do Maranhão, que também é Amazônia, né? Dentro de uma concepção de Amazônia legal, mas é aqueles cheirinhos que a gente compra lá no Ver o Peso, vai buscar longe. Rondônia tem um pouco disso, eu acho que traz essa galera nesse encontro aqui, e eu tenho escutado o Anderson falar, e eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobre esse corpo dele, o seu, que agora também, que eu tô sabendo que é do Maranhão, mas essas fronteiras, elas não existem, né, Mari? De certo modo, a gente vai diluindo essas fronteiras no entendimento que a ocupação, quem cria, quem constrói, somos nós, né? E eu gosto de estar aqui com vocês nessa encruzilhada, porque a gente já está em um entendimento que esses corpos não estão falando de qualquer lugar, é um lugar que vai diluindo essas fronteiras. Um rio poderosíssimo, né? Habitado por uma energia de encantado, uma energia ancestral, uma energia de Oxum, não é qualquer rio. A gente está aqui a alguns metros do Rio Madeira, né, nesse exato momento, né, sentindo essa energia, que também é a energia das matas, né? A gente pede para passar para os corpos, mas que no entendimento que nosso corpo é a extensão da natureza, né? Então, eu estou aqui escutando vocês e me identificando com vocês e entendendo como a gente, de certo modo, se encontra nesse lugar, mas no sentido de ter o entendimento que nós somos um corpo único de resistência, né? Também planetária. Então, dentro desse debate, né, eu penso a partir da cerâmica, né? A cerâmica, ela tem muito esse desvelamento sobre o tempo, né? E a gente está tendo esse tempo de entendimento ainda para construir pela frente. Participar desse podcast está sendo extremamente enriquecedor, né? Como eu falei já lá no finalzinho do primeiro bloco, eu estou aprendendo muito com a Débora e aprendendo mais sobre a nossa terra também. E eu gosto de partir do princípio que quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente conhece, mais a gente se ama e mais a gente se apega ao que é nosso, né? Quanto mais a gente vai atrás. Para eu fazer o podcast que eu fiz da Arte Mais Barata do Mercado, eu tive que estudar um pouco, resgatar um pouco da história da música preta. Onde que estava a música preta em Rondônia? Né? De onde que tinha vindo, onde que se perdeu, com quem que estava. Eu tive que ir atrás, estudar um pouco e entender. E quando eu fui estudar, quando a gente vai atrás da nossa história, a gente se sente completo, né? A gente sente que vai encaixando algumas coisinhas nos buracos que estavam vazios ali, e a gente se sente mais completo. E eu acredito também que as pessoas que ouvirem esse podcast vão, se forem pessoas que se identificam com a gente também, tanto nesse meio regional, mas que se não são daqui, vão se sentir extremamente ricas, extremamente como se elas estivessem se alimentando ali do que é bom. É isso, e eu acredito também que o processo da gente é um processo lento, demorado e muitas vezes doloroso, mas quando a gente cria essa consciência de que a gente pode lutar e que a gente pode ser militante, que a gente pode ir atrás, depois disso, amor, nada mais nos para, nada mais. O Anderson falou tudo, ele falou uma palavra, assim, eu trouxe a encruzilhada, que é esse lugar de encontro, né? Porque como eu estou vendo essa Identidade Brasilis, né? Essa oportunidade de a gente estar discutindo a identidade, né? Como ela foi construída, uma época na história, como é que ela é disputada hoje. Mas quem é que diz o que é identidade? Quem pode dizer o que é identidade? Não adianta ter discurso bonito dentro da universidade, não adianta ter um título lá de mestrando, doutor, se a gente não constrói esse conhecimento, seja no campo das artes, na academia, nas escolas, como um processo organizado de luta. Assim, eu acho que esse é o ponto principal para entender a identidade de Brasília, é essa possibilidade de encontro, de vislumbrar processos de resistência, um processo organizado de luta mesmo, assim.
Porque a gente está morrendo, cara. São os nossos corpos que estão indo. Isso é uma coisa, é urgente. Falar de quem vive, de quem morre, é algo urgente. Como a gente tem naturalizado nesses últimos tempos a morte num contexto de violação de direitos humanos. Se a gente está com esse corpo na academia, na arte, tem essa carga. Óbvio que isso não significa que com a minha pesquisa da arte eu não possa falar sobre qualquer coisa, outra coisa, que eu não queira falar de uma dor de cotovelo. Isso não tem nada a ver, assim. Eu acho que é uma possibilidade, mas mesmo dentro desse contexto, uma pergunta que para mim sempre está martelando é: quem está podendo produzir a arte? Quem está podendo consumir a arte? Quem pode criar ficção? Entendendo a ficção no campo da arte, das artes visuais, né? Em que contexto de criação a gente está quando os nossos territórios são atacados, a nossa mata é destruída, a nossa energia é enfraquecida, em relação à galera que está lá com seus condomínios fechados? A gente está em outro contexto. É mais complicado fazer a arte do lugar ou desse não lugar, como a gente sempre discute, que eu penso que nós estamos no não lugar, né, Débora? Nós não estamos em lugar nenhum, nosso lugar é o não lugar. Então é muito mais complicado fazer arte a partir daí. E, inclusive, outro dia eu escutei de uma escritora indígena, ela falando que demorou um tempo para ela entender que ela era indígena, uma escritora indígena. Ela sabia que ela escrevia, que ela era uma escritora, mas só depois de entrar na academia que descobriu que ela era uma escritora indígena, né? Então, assim, a mesma coisa fui eu. Demorei a entender que eu era uma mulher preta. Esse preto aí, essa nomenclatura indígena ou preta que vem depois daquilo que a gente faz, é que tem um peso muito grande, né? E aí, para você produzir, para você fazer, agora nesse momento de pandemia, que tudo é online, tudo é gravado, tudo é editado, e como que a gente está conseguindo fazer? Eu mesmo não nego, está sendo bastante complicado, está sendo difícil tanto produzir quanto consumir a arte nesse período de pandemia, onde você precisa de uma estrutura, de uma boa internet, você precisa que a sua live seja visualizada, então você precisa de muitos seguidores. Então, assim, tem toda uma estrutura que já foi aí, que já nos exclui. Automaticamente já nos exclui, entendeu? Então, como que eu, Mari, que moro lá no setor 9, na cidade de Ariquemes, interior do estado de Rondônia, que é o interior do Brasil, como que eu vou produzir a minha arte? Como que eu, minha filha e minha família vamos consumir a arte dos outros artistas que estão produzindo? É bastante doloroso até falar sobre isso. Nesse tempo de pandemia, a gente percebeu que o artista, ou ele passava fome, ou ele tinha que produzir alguma coisa, né? E as pessoas, elas principalmente pagaram a língua, as pessoas que falavam que não precisavam de arte para nada, né? Pagaram muito a língua, porque a arte tem sustentado praticamente toda essa pandemia, todo esse tempo de quarentena. As pessoas estão consumindo mais arte do que nunca. Quando eu falo arte, eu digo desde a gente aqui em algo em casa, feito ali pequeno, simples, desde as grandes produções ali das plataformas de filmes e séries. Então as pessoas estão consumindo muito. Mas as pessoas também esquecem que o artista, principalmente o artista minorizado, trago para a realidade do artista preto, né, das mulheres pretas, artistas também, elas precisam se alimentar, elas precisam comer, elas precisam ter dinheiro na conta, ninguém faz lá coisas de graça. E um dia desses eu vi um desabafo super doloroso assim da Bia Ferreira, falando que muita gente chama ela para fazer live, mas as pessoas não querem pagar ela com a arte dela que ela produz. E ela estava praticamente sem comer nada. E eu me vi também nesse cenário esse ano, nessa pandemia. Exatamente assim. As pessoas, elas querem a nossa voz, mas elas não querem a nossa imagem e não querem pagar a gente, não querem ali, querem ver a gente sempre num lugar de subalternidade, sendo que é a gente que está ali sustentando esse tempo de arte na pandemia. E tem também aquele velho hábito, né, aquele velho vício de convidar artistas para mostrar o trabalho, como se num período como esse nós ainda estivéssemos aqui para mostrar trabalho, né? Então, eu também me vi desesperada, e não foi pouco, entendeu? Não tem nem como minimizar o que eu passei nos últimos meses. Justamente por isso, questão de produzir, ter alguém que me pague por isso, que monetize o meu trabalho, que reconheça e que eu tenha o que comer dentro de casa, porque as contas não vão parar por causa da pandemia. Exatamente. A gente continua recebendo os boletos, as contas de energia, de água, estão cortando energia e água de geral. No meu bairro mesmo, todo mundo, assim, uma rua ou outra, a rua inteira está sem energia, porque a galera não deu conta de pagar.
Então, assim, é complicado quando a gente está falando sobre essa identidade, porque a identidade é poder, né? E a barriga vazia, ela nos tira toda a dignidade. Quando Carolina falou que o Brasil precisa ser governado por alguém que já tenha passado fome, e eu entendi muito bem o que ela quis dizer, é isso. É alguém que compreenda que a gente sem comer não consegue produzir nada. Inclusive, a gente não vai conseguir lutar pela nossa identidade. A gente não vai ter poder nenhum. Porque a fome, ela nos deixa assim tão pequenos, tão mesquinhos. Parece que nos retira a humanidade. Exatamente. Né? E assim, é complicado você abrir a tua despensa, abrir o teu armário e você não ter. E você não ter de onde tirar. Então, um país precisa ser, sim, governado por alguém que entenda essas dificuldades e entenda que ela exista e que ela é urgente. Quando a gente fala aquela frase, quem tem fome tem pressa, é porque realmente é urgente. A pessoa que sente fome. E a gente tem muito artista nessa condição. Eu acho que você traz a identidade num lugar de discussão muito importante. E quando a gente fala de identidade no Brasil, né, o nome é Identidade Brasilis, e você fala da relação do poder, nós não precisamos de alguém que entenda a fome, a gente precisa até mais que isso, a gente precisa estar num lugar de poder, né? A gente precisa estar em discussão, a gente está em desvantagem em todo o sistema político, para entrar na universidade, para ter acesso ao conhecimento, para tudo, porque se os brancos não sabem governar, nós sabemos. É isso que a gente tem que se levantar, né? Nós precisamos estar nos espaços de representação, Exato. de poder e de tomada de decisão para pensarmos outro Brasil possível, outras identidades, outro mundo possível, urgentemente. E aí, quando a gente fala que identidade é poder, é claro que a gente compreende que não vão facilitar pra gente. Eu sou indígena, sou viana, tacana, com orgulho. Não, eles vão querer fazer com que você tenha até medo de pronunciar isso. Eu sou uma bicha preta, eles vão fazer com que você tenha até vergonha de se identificar assim. Porque essa identidade, ela nos dá, sim, um poder muito grande. Né? Que é esse poder de existir e de lutar e de ocupar espaços e de brigar por eles e de trazer os nossos e de governar de nós para nós. E é esse o poder que a identidade traz. Exatamente. E principalmente, eu gosto de falar também que principalmente mulheres precisam estar no poder. Mulheres indígenas, mulheres pretas precisam estar no poder porque são elas que sustentam ali, estão ali na base, ali, sustentam a sociedade. São elas que experimentam na pele criar vários filhos sem pais. Eu fui criada por uma mãe solo, assim, uma mãe solo deficiente, negra. Então, eu sempre fui criado assim para poder valorizar as mulheres pretas, e as mulheres precisam chegar nos lugares de poder. A gente precisa se unir para isso. Anderson, interessante você falar sobre isso, porque eu fiz uma leitura muito interessante nesse período de pandemia. No início da pandemia, eu estava no estado da Bahia, numa cidade que a gestão é feita por uma mulher. Quando foi declarado a pandemia e tudo mais, ela fechou tudo. Ela fechou aeroporto, ela fechou rodoviária, fechou todas as barracas de praia. Enfim, ela fechou, cuidou do povo. Até hoje, essa cidade ainda não chegou a 100 pessoas, sabe? A 100 óbitos. E quando eu cheguei aqui em Rondônia, principalmente aqui na minha cidade, que eu vi aquela muvuca, o povo totalmente sem nenhum respeito às restrições, aos procedimentos de prevenção, e a minha família toda doente, a minha mãe quase morreu, foi muito grave o que ela viveu com esse Covid, e ainda vive as sequelas. A minha filha, agora que voltou a ter o paladar e o olfato, que ela perdeu o olfato e o paladar por 3 meses, segundo o médico, é sequela do Covid. E aí eu parei e pensei, a gestão feita por mulher, ela é uma gestão responsável coletiva, ela é matriarcal, ela é materna. Quando questionaram ela se ela não estava preocupada com a questão econômica, com tanto de dinheiro que eles iam perder com tudo fechado, ela disse que perderia muito mais se a população dela morresse. Se a população da cidade dela morresse, porque ela não queria que um filho dela morresse, da mesma forma que ela não queria que um filho dela morresse, não queria que nenhum da população morresse. Então, assim, pode haver corrupção em toda uma gestão feminina porque o sistema é corrupto e viciado, mas as mulheres, quando governam, elas realmente governam de uma forma muito uterina, muito cuidadosa e amorosa, muito coletiva, né? E eu pude perceber isso saindo de onde eu estava, voltando para minha cidade. Eu fiz essa análise e falei, poxa, é real, gente, é muito real.
Bom, então, agora que a gente já foi lindo, foi maravilhoso, o nosso primeiro episódio do Identidade Brasilis, essa ação de arte e educação do Sesc Rondônia. Eu estou muito feliz em participar e muito feliz que tenha sido com vocês também. Muito bom essa troca. Eu espero que você também que está ouvindo agora também tenha aprendido, também tenha se identificado, também se sentiu representado, porque representatividade é importante, mas a representatividade real. É importante que a representatividade seja verdadeira e não apenas fantasiosa e muito enfeitada, né? Agora, esse é o momento que eu estava aguardando o episódio inteiro, gente. O momento que a gente vive é caótico no mundo inteiro. A gente desabafou, a gente falou sobre os nossos trabalhos, sobre nossas inspirações, sobre a nossa luta diária de ser quem somos, a dor e a glória de ser quem somos. E agora, a gente vai tirar um momento para esperançar. Por que o momento esperançar? Segundo Paulo Freire, esperançar é diferente de ter esperança. Porque ter esperança é aquela coisa de você esperar, e esperar é espera, então você não se movimenta. O esperançar não. O esperançar, ele te movimenta, ele te coloca para frente, ele te coloca para juntar com outras pessoas para fazer diferente, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse momento. Estamos nos juntando com outros para fazermos diferente. Então, nesse momento, esperançar. Anderson Black, qual a frase, qual a música você indicaria para quem está ouvindo agora para um momento de esperançar? Você foi falando sobre esperançar e eu lembrei muito da música do Emicida Amarelo, um álbum maravilhoso que ele lançou esse ano, que foi o Amarelo, e ele ganhou um Grêmio Latino para isso. E a música dele que fala bem assim, que na verdade é do Belchior, né? E ele só transpôs ali, que é o Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então sempre ter, de fato, essa esperança de que a gente pode, a gente junto, né? Sempre juntos, a gente vai conseguir. Eles tentam matar a gente, o sistema tenta matar a gente, mas a gente pode conseguir sim olhar lá para frente e saber que se um acaba aqui, vai nascer outro ali, que nasce outro ali, igual a Marielle, amor. A Marielle, infelizmente, foi assassinada, mas sempre tem vários ramos que nascem ali, a gente nunca vai ser destruído. A Bia Ferreira fala sobre isso, né? Nasce 1 milhão dos nossos cada vez que um nosso cai. Então, se vocês querem que a gente multiplique, continue fazendo, né? Para ver. Débora Viana Tacana, o seu momento esperançar dentro do podcast Identidade Brasilis. Eu tenho pensado muito no Rio, muito nas matas também, né? Como esse lugar de encantação, como esse lugar de sonho, como esse lugar de possibilidade de entendimento do mundo, que é uma outra forma, né, de entender, não é essa racional, né, acadêmica, científica, que a gente acaba operando, independente de estar ou não na academia, né? Sentir o rio ser o rio, sentir a mata ser a mata e saber que esses lugares têm donos, né? E são os nossos corpos também. Eu acho que eu não vou deixar o esperançar, não, eu vou deixar um aviso para ficarem com medo, que é uma canção de um poeta e músico aqui de Porto Velho chamado Bado. É quase um ponto. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem o rei, quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. Dentro da mata tem a lei do mato, dentro da mata tem o rei, quem fere a mata e a lei do mato, ferirá o rei também. E o rei tem as suas legiões, suas defesas, e nós estamos aqui a serviço desse rei das matas, né? Oxóssi reina de norte a sul desse país. Eu quero deixar uma parte de um texto da Maria Carolina de Jesus, porque assim, o encontro com a Carolina foi muito marcante na minha vida,
porque foi realmente um espelho. Parecia que eu estava vendo a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, todas naquele retrato da Carolina, assim. Passei dias olhando aquele retrato, era como se ela fosse da minha família, assim. E eu tivesse conhecido ela desde criança. Poeta, em que medita? Por que vives triste assim? É que eu a acho bonita e você não gosta de mim. Poeta, tua alma é nobre, és triste o que o desgosta? Amo-a, mas sou tão pobre e dos pobres ninguém gosta. Poeta, fita o espaço e deixa de meditar. É que eu quero um abraço e você persiste em negar. Poeta, está triste eu vejo, por que cisma tanto assim? Queria apenas um beijo, não deu, não gosta de mim? Poeta, não queixe as suas aflições aos que vivem em ricas vivendas, não lhe darão atenções, sofrimento para eles são lendas. E esse é um texto de Carolina Maria de Jesus que sempre me alimenta, porque não é nos grandes vivendas, não é nos grandes centros que nós vamos nos encontrar, mas é no meio dos nossos, é nesse retorno dos nossos, é na busca dessa ancestralidade que eu vi na Maria, que é aquilo que eu falo que eu vi manhinha, vi minha avó, vi minha bisa, e esse encontro foi mais importante, foi o que me fez ver que eu era poeta, e que todos vocês possam ter um momento de se encontrar. O momento que a gente vive global é caótico, é complicado, é doloroso, mas também é um momento para a gente ressignificar, refazer, recomeçar, olhar para dentro de nós, para dentro da nossa casa, da nossa família e para dentro de tudo aquilo que a gente acreditou até aqui. E se for preciso, mudarmos de opinião, mudarmos o caminho, mudarmos a frequência, porque sempre há uma nova possibilidade. Eu agradeço ao Sesc Rondônia pelo convite, agradeço a produção da Virgínia e da Isabela Lima, agradeço a participação desses grandiosos, dessas forças da natureza, muito obrigada. Queria abraçá-los agora, Anderson Black, Débora Viana Tacana. Despeçam-se agora vocês. Eu quero agradecer assim profundamente, foi um convite muito especial e é sempre muito bom quando a gente tem espaço para falar e espaço para contar nossas histórias e falar sobre esperança e falar sobre os nossos estudos e que outras pessoas se espelhem na gente, né? Obrigado ao Sesc, obrigado à produção, todo mundo que nos ajudou a organizar. Foi uma honra e eu espero que esse podcast possa chegar em vários lugares além do Brasil, as pessoas possam ver o que tem no Brasil de rico, né? E é isso. Obrigado, gente. Daqui das margens do Rio Madeira, que represam o rio porque chamam eles de produto, a gente se banha na certeza da luta, na certeza do sangue dos nossos mortos e a certeza da luta dos que continuam vivos, né? E nesse rio que a gente banha é o rio que a gente sonha, outros mundos possíveis, a gente manda o se liga para a galera, que daqui de Rondônia a gente constrói muita resistência, a nossa curadoria é xamânica, a nossa arte é de luta, é de resistência, é para tomar, né? E estamos aqui cada vez mais unidos e nos fortalecendo nesses encontros, nessas presenças, porque Rondônia, para construir arte, é essa encruzilhada que vai buscar longe. Muito obrigada. Esse foi o podcast Sesc Identidade Brasilis, uma ação de arte e educação do Departamento Nacional do Sesc, em conjunto com o Sesc Rondônia. E eu tô ansiosíssima pelo segundo. E é claro, a gente fala direto do Rio Jamari, meu amor, porque Ariquemes também tem seu próprio rio.